Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da literatura medieval, da mentalidade popular durante o período medieval e como os medievais na literatura enxergavam um animal em especial que é a raposa, né? Nós vamos falar especificamente de Renard a raposa ou o raposo, né? Como alguns costumam chamar. Vamos ao vídeo. Bem, quem é Renard? Antes de tudo, é importante considerar que Renard, o raposo ou a raposa, é um animal do gênero Vups vups, né, da espécie, na verdade, Vups vups, que é a chamada raposa vermelha, muito comum no continente europeu, né, no hemisfério norte, de uma maneira geral, é, claro, na Europa não é diferente, muito comum no continente europeu, a raposa vermelha da espécie Vups vups, né? Veja, é, as histórias de Renard, o raposo, começaram a surgir por volta do século XII na França, né? Os primeiros textos que tratam de histórias relativas a Renard, o raposo, são atribuídas a uma pessoa chamada de Pierre Saint-Cloud, que não se sabe muito bem exatamente quem ele é, quem ele foi, né? Mas posteriormente foram sendo agregados a esses escritos iniciais a respeito de Reinaldo Raposo vários outros textos a partir de vários outros autores e a partir dessa junção de vários textos que foram criados por vários autores sobre o Reinaldo Raposo é que se obteve o chamado Roman de Renard, Romance de Renard, uma espécie de coletânea de vários e vários e vários textos literários que tratam das aventuras dessa raposa tão conhecida durante o período medieval, Renard. Né? Renard, que é uma palavra de origem germânica, né? Mas que foi tão usada naquele contexto do século XII, da Idade Média principalmente, que até mesmo substituiu a palavra francesa para raposa, que era goupil, né? A palavra goupil foi substituída pela palavra renard, de tão conhecida que ficaram, né, na verdade, tão conhecidas que ficaram essas histórias de Renard o Raposo. Né? A raposa é relatada em várias culturas como um animal esperto, pela sua própria natureza. Né? Ele é um animal que, em geral, é sorrateiro quando vai atacar suas presas, ele é solitário, caça à noite, se esconde bem, ou seja, é um animal que tem, né, mais ou menos as características de alguém que é esperto. Né? E em várias culturas esse animal foi tratado ao longo do tempo como um animal esperto, um animal sorrateiro. Na cultura chinesa, na cultura japonesa, na cultura grega, nós temos, por exemplo, um texto, né, chamado A Raposa e as Uvas, de Esopo, lá na Grécia Antiga, né, já tratava a raposa como esse animal esperto, como esse animal astuto. Né? E da Idade Média se desenvolveu essa literatura, né, a respeito, esse círculo meio que literário a respeito de Renard o Raposo. Renard o Raposo que sempre é mostrado como aquele malandro, esperto, enganador, né, que engana os outros animais da floresta, inclusive tem um inimigo, né, um arqui-inimigo, que é o lobo Isengrim. Ele sempre está enganando esse lobo que é retratado meio que como uma representação da nobreza medieval, e Renard seria meio que o representante do povo, né, que a partir da sua sabedoria engana, ludibria, né, a nobreza medieval tola, né. Ele também engana muito o rei nobre, que é representado a partir da figura de um leão, né, o rei que não se importa muito com o povo, mas que é enganado por ele, e o povo é representado a partir de Renard, né. Essa figura se transformou ao longo do tempo, né? Ela surgiu no século XII, meio que com essa imagem de aquele que engana, aquele malandrão, não necessariamente ruim, mas às vezes sim.
Mas nós sabemos que o período medieval foi um período de muita influência da Igreja Católica, né, do catolicismo, do cristianismo. E por volta do século XIII, essa imagem de Reinaldo Raposo ela foi um pouco alterada na literatura, né? Ela começou a ter uma visão meio que diabólica. Quem diz isso, por exemplo, Jacques Le Goff, em um dos seus livros, né, Heróis e Maravilhas da Idade Média, tem um capítulo sobre Reinaldo Raposo. Ele diz: a imagem da raposa foi sendo associada à imagem do próprio diabo, né? Na literatura bíblica, quem é aquele que engana? Quem é aquele que ludibria, né? Que é falso? É o próprio demônio. Então, a raposa, o renar, passou a ser escrito como aquele que é a própria representação do Satanás, né? E perde um pouco aquelas suas características de malandrão, de esperto, astucioso, mas não necessariamente diabólico, né? Posteriormente, a visão de malandro, de enganador, volta no Ocidente medieval em vários textos literários, né? A Idade Média acaba, lá por volta do século XVII, nós sabemos que houve um grande francês, Jean de La Fontaine, que compilou vários e vários e vários textos medievais, e não apenas textos, mas histórias orais que as pessoas continuavam contando, né, na Europa, e escreveu livros, né, livros de fábulas, livros de histórias em geral, e grande parte das histórias que eram transmitidas oralmente a respeito de Renar o Raposo e suas aventuras foram preservadas a partir desses escritos, né, de Jean de La Fontaine. Mas, claro, houve antes dele vários e vários e vários autores medievais, né, que escreveram a respeito de Renan Raposo. A gente lembra, por exemplo, do texto Renan o Insensato, de Rotebeuf, Renan o Novo, de Jacques Margier. Enfim, são vários textos que tratam dessas histórias. Essas histórias que são muito marcadas, como eu já falei antes, por críticas sociais. Então, por exemplo, Renan é a representação do povo que engana a nobreza tola, né? Renard é a representação daquele que critica os clérigos que não se importam muito com o povo. O povo está passando fome. Inclusive, grande parte das histórias de Renal Raposo é dele lutando, enganando os nobres para ver se consegue adquirir comida, né, para matar a sua fome. Isso também é uma crítica social, mostrando o povo, né, que está sendo representado na figura dele, está passando fome e a nobreza, os clérigos não estão fazendo nada, ou seja, ele tem o povo que até enganar, ser astuto, ser esperto para poder sobreviver naquele contexto, né? Então, o vídeo de hoje foi sobre Renard o Raposo, que continua sendo retratado em vários filmes, vídeos. Se vocês colocarem no YouTube Renard o Raposo, vocês vão assistir vários desenhos animados que foram feitos a partir dessas histórias medievais a respeito dessa raposa esperta, né? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e até a próxima.